que é, Paulo, que você se encontra? Oi, Cidade que você está na China, eu não oi, entendi, oi, não vi. oi, eu estou em Mezou, tá Mesol, bem? Mesol, Mezou. Mesol, É uma Mesol. hora de voo de Mezou, uma hora de voo para Hong Kong. Uma hora de voo para Hong Kong, entendi. Aquelas, Tá? a cidade onde é Wuhan, onde teve a pandemia, Eu estou indo próximo? lá. É bem distante daqui, o Gabriel. Dá Certo. praticamente 3 horas de voo. 3 horas de voo? Certo. É bem distante, Bem distante? bem Ah, distante. entendi. E assim, as pessoas estão chegando aqui, Paulo, então até agora não chegou. Até agora não chegou aluno, chegou só os convidados aqui que eu, que eu coloquei. Aí tá queimando fora. Tá chegando pessoas de fora, mas tá bom. Pessoal, seja bem-vindo aqui ao Tá? nosso encontro. Fica à vontade. Esse projeto começou há umas 3 semanas atrás com o objetivo de proporcionar aos alunos o conhecimento da vida dos atletas. E esse encontro já tivemos Sim. presente alguns atletas, Sandro Viana, do atletismo, Betinho, que jogou no Palmeiras na década de 90. Tivemos também o Emerson Zerben, vencedor da São Silvestre. E nas próximas semanas teremos outros. Então, e hoje eu fiz o convite para o Bacana. Paulo, há quase uma semana e meia atrás, e ele aceitou de antemão. E a proposta é a seguinte, nós batemos um papo falando sobre a vida dos atletas, essa questão do treinador, como é a vida dos treinadores, onde ele jogou. Tá, e vocês aí estão participando também, Sabrina, Nicole, Gica Freitas, o Nimson, que é um colega meu, um professor amigo meu lá do Ceará, também está participando aqui com a gente, já participou das minhas aulas. O Fabiano é um aluno nosso. Então, assim, vamos só colocar, ligar o áudio, quiser ligar a câmera, fiquem à vontade, fica à disposição, tá? E vamos iniciar assim. Eu queria mostrar para vocês um pouco, como vou colocar aqui no modo apresentação, um pouco de quem é o Paulo. Eu coloquei assim, de uma forma bem simples. Vocês aí estão conseguindo visualizar? Legal. E eu coloquei aqui assim, ó, né? Tudo informações que eu busquei que ele me passou. Aí tem o coach Paulo, depois tem alguma carreira dele como treinador, Na na China. China, no Brasil também, experiência como atleta profissional A Gé. e um projeto de vida do outro lado do mundo, na China, como é estar do outro lado do mundo, como é viver, não sei se ele está com a família, próximo da família, se familiares estão junto com ele, como é esse tempo. E obrigado pela participação. Isso aqui eu vou deixar depois, quem quiser disponível. O projeto de vida dele, se sempre for ser treinador, se for ser jogador. Então, eu volto aqui agora com vocês. Sejam bem-vindos. Opa, tá aparecendo bastante gente aqui agora, tá marando. Opa, tô aceitando aqui as pessoas aqui, Paulo. Então, assim, eu Tá? Fica à já, vontade, já fica gostaria de tranquilo. começar dentro do horário mesmo. Então, assim, Paulo, seja bem-vindo todos que estão aqui na sala. Meu nome é Sim. professor Gabriel, sou do estado de São Paulo. Eu fiz esse convite para o Paulo para participar, para falar para os nossos alunos e alunos da escola como é ser treinador, como é trabalhar no futebol, como é o mundo do futebol e também outros esportes. Quem for chegando agora, eu já trouxe outros atletas do atletismo, do futsal, do basquete, e eu quero trazer de outras áreas também e fomentar este conteúdo para os alunos. Então a conversa começa assim com
Coloca aí as perguntas no chat para mim, quem tiver. Se apresenta aqui no chat também. Então, assim, Paulo, quem que é o Paulo? Quem que é o senhor Paulo? Como que o Paulo começou no futebol? Como que você está? Se apresente nesse primeiro momento, por gentileza, para nós já iniciarmos aí. Tá bem. Tá legal. Primeiramente, antes da gente iniciar, quero agradecer, professor Gabriel, o convite, todos aqueles que fazem parte desse projeto. Eu vejo de grande valia esse trabalho que você está fazendo, não somente com a gente que é treinador de futebol, mas também com todos aqueles que realmente trabalham com o esporte. E isto é de grande valia para que aqueles que vão iniciar também possam entender um pouco, não somente o lado bom, mas também as dificuldades que nós enfrentamos para chegar onde chegamos, né? E então, o Paulo, na verdade, é assim, são quase 30 anos de futebol profissional. Comecei como jogador de futebol, lá em São Bernardo do Campo, num time muito pequeno, chamado Palestra de São Bernardo, que hoje nem existe mais. Depois dali fui para o Juventus da Moca. Do Juventus da Moca fiquei ali praticamente quase 11 anos no Juventus, aonde me deu a possibilidade de conquistar vários títulos. Naquela época era juvenil, júniors, e também a convocação para a seleção brasileira através do treinador conhecido pelo Flamengo, Corinthians, Jair Pereira, que me levou para a seleção brasileira. E dali nós fomos a Cannes, depois tivemos em Toulon, foram 2 anos seguidos de convocação. E quando voltei para o Juventus, depois da seleção, acabei indo para o Fluminense do Rio, quando o presidente Francisco Horta comprou o meu passe e acabei indo para o Fluminense do Rio. No Fluminense do Rio nós tínhamos lá o Romerito e eu não tinha espaço, porque eu era muito garoto na época, e eles acabaram me negociando com o Patroesdan da Holanda, onde estive na Holanda, no Patroesdan, e depois, com esta passagem pela Holanda, um shade acabou me levando para o Marrocos, onde eu fui jogar no Wydad Fez, na primeira divisão do Marrocos. E depois dali voltei para o Brasil e ainda joguei no Grêmio de Maringá, no São Paulo do Sul, em alguns clubes, a Napolina. Foi uma passagem em vários clubes e depois decidi que eu iria ingressar para essa carreira de treinador. Entendeu, professor? Sim, perfeitamente. Paulo, percebi que a sua carreira foi assim, constante, de altos e baixos, chegar num clube jovem, ter jogadores experientes para estar presente ali, e você foi para a Holanda, percorreu por todos os espaços desse mundo todo, por meio do futebol. E, olhando assim, como que você vê hoje o futebol? Por exemplo, o Brasil está chegando agora vários técnicos estrangeiros, tá? E você é um brasileiro que está em outro país. Como que é esse respeito de um outro povo com um técnico brasileiro, e como que um técnico brasileiro vê outros técnicos chegando no Brasil e começando a ter tomando partido, tomando conhecimento? Como que é esse relacionamento de vocês? O Gabriel, eu acho de grande valia a vinda dos treinadores estrangeiros, essa troca de informações, essa troca de conhecimento, e eu creio que esses espaços foram mais abertos agora, depois que nós sofremos diante da Alemanha, e isto fez com que nós pudéssemos analisar
e como diz o nosso professor Tite, nós ficamos um pouco atrasados daquilo que o futebol foi evoluindo em termos de Europa, em termos de Ásia, em termos de tudo. E nós ficamos um pouco para trás, porque as coisas foram se alterando e nós, brasileiros, não fomos nos atualizando. Mas eu vejo que hoje nós temos um grande celeiro de treinadores com capacidade para estar comandando grandes clubes no Brasil, grandes equipes, e nós podemos estar dividindo esses espaços, porque nós, brasileiros, temos muita dificuldade para ingressar lá na Europa, na Ásia ou tudo mais. Mas nós abrimos esse espaço para que eles viessem. Então, eu acredito que essa troca de conhecimento é de grande valia. Mas eu tenho que ressaltar que nós temos grandes treinadores no Brasil, nós temos grandes professores para colocar o Brasil novamente aonde merece estar. Gabriel? Professor, Verdade, desculpa, meu áudio estava desligado, gente, perdão. Oi, Gabriel. Agora sim. Então, assim, você comentou também que na sua carreira de jogador, a minha pergunta é, você sempre quis ser treinador? Ou durante sua carreira você foi percebendo assim, olha, eu acho que eu quero continuar no mundo do futebol. E que treinadores você teve que você falou, nossa, sabia muito, te ajudou muito, ou aquele, para não poder não dizer o nome, mas que treinadores foram referência para você e que treinadores que você percebeu, não, poxa, não sabe nada, deixa eu vou resolver aqui dentro do campo mesmo. No passar do tempo, a gente eu creio que quando nós somos jogadores, a gente nem pensa em ser treinador. Mas o ser treinador começou a acontecer logo que depois eu fui chegando à idade e você começa a perceber que você tem aquele espírito de liderança, você tem aquela coisa de comando e você começa a analisar, por gostar do futebol e querer estar no meio do futebol, você começa a buscar. E foi o que eu fiz. Fui aos Estados Unidos, fui estudar no Pelé Soccer Campus, fui desenvolver várias atividades, fui fazer cursos. Eu sou psicanalista formado, motivacional, e fui me atualizar, Gabriel. E dentro disso, querendo me atualizar, é onde surgiu essa vontade de comando, de ser treinador. Os treinadores que eu tive como referências foram Cilinho, que comandou muitos anos o São Paulo, Ponte Preta, Tele Santana, Cláudio Duarte foi um treinador fantástico que eu tive, comandou o Internacional, Milton Buzzi, comandou vários clubes em São Paulo, Juventus e outros clubes. Tinha o Jair Pereira, um dos grandes treinadores que comandou a Flamengo, Corinthians, Seleção Brasileira, tudo. Então, eu tive treinadores que eu pude me espelhar e outros que eu fui fazer estágio, fui estar perto, fui perceber a maneira de comando, né? E hoje eu tenho alguns treinadores atuais que a gente observa a sua maneira, a sua conduta, para que a gente possa ter um perfil, né? É claro que cada um tem a sua característica,
eu tenho a minha característica como treinador, e cada um tem a sua maneira de fazer o seu time jogar, a sua maneira de comandar e de ser um gestor de grupo. Mas a gente tem aqueles que a gente coloca como referência. Ele está sem som, ele está desligando o som. Professor, teu áudio está desligado. Perdão de novo, gente. Estou desligando aqui, por causa tem algum barulho aqui. A pergunta do Tsunade é se você já pensou em desistir. Jamais. Desistir jamais. O meu foco é só trabalho resolve. Quando a coisa está ruim e os resultados não chegam, é só trabalhando. Tem que trabalhar. Nunca pensei em desistir, nunca. Nossa, que bom. E uma outra pergunta da Nicole. Paulo, é preciso fazer algum curso para ser treinador? Olha, atualmente, hoje, claro, é necessário sim, atualmente, antigamente não, antigamente você gostava do futebol, era ex-jogador, tudo se tornava treinador. Hoje, para você comandar um clube, tanto de Série A, Série B do Brasileiro, você tem que ter licença na CBF, que nem no caso eu tenho a licença A na CBF, então é necessário porque é exigido. Aqui na Ásia, também aqui na China, você não trabalha se você não tiver licença. Então, hoje, é necessário não somente ter a licença ou o curso para ser treinador, mas você precisa se atualizar, conhecer as metodologias, as mudanças que o futebol trouxe, as nomenclaturas que foram alteradas no dia a dia. Pergunta do nosso aluno Fabiano. Qual das suas passagens por clubes, qual passagem de clubes que mais te marcou? Que clubes mais te marcou? Como jogador, foi no Juventus, porque me levou à seleção brasileira. E como treinador, foi no Grêmio Esportivo Bagé, no Sul, que nós fizemos o acesso em 2017, com um trabalho lá muito árduo, muito difícil, juntamente com a minha comissão. E uma pergunta do nosso aluno também. Os chineses são bons em táticas de jogo? Os chineses, na verdade, eles têm uma característica, eles correm muito, eles têm muita força de vontade, eles têm muita garra de vencer, mas a sua parte técnica ainda deixa um pouco a desejar. Professor Felipe, fica à vontade também para fazer perguntas. Nós temos professor de Sociologia aqui também, Paulo, que eu comentei com você. E as pessoas aqui do chat também podem fazer perguntas, fiquem à vontade, é um bate-papo, é um conhecimento, é uma oportunidade, tá bom? Desde já eu agradeço todos os convidados que estão aqui, várias pessoas estão com a gente agora, tá bom? Felipe, passa a palavra para você também, fique à vontade. Ô, Gabriel, obrigadão, professor. É sempre um prazer receber os seus convites e participar dessas lives, de todas esses projetos que você monta, que são super benéficos, não só para a escola, mas para toda a comunidade que trabalha junto com a gente, comunidade interna, externa, etc. Paulo, é um grande prazer também conversar com você. Tá do outro lado do mundo, praticamente, né? Que horas são aí? Eu nem perguntei, que horas são aí agora? Já são 15 para 1 da manhã. Caramba, eu já estava no terceiro sono aí, nesse horário. Paulo, pergunta que não quer calar. Como é que, assim, você acabou de responder uma coisa importante que liga um pouquinho na minha pergunta. Falou um pouquinho da estratégia, falou um pouquinho da cultura futebolística aí na China. E aí você falou que eles têm bastante corrida, força de vontade, mas a técnica ainda deixa a desejar. Associado a isso, eu queria saber com você a respeito dessa diferença entre individual e coletivo. Porque no Brasil,
Agora que o futebol está se apropriando um pouco mais desse sentido coletivo que vem da Europa. Mas parece que na China, até por questões políticas tradicionais, o coletivismo fala muito alto. Eu queria saber um pouquinho de você dessa diferença, essa percepção sua entre individual e coletivo no esporte. Tá. Primeiramente, é um prazer falar com você, professor. Com relação ao coletivo, vamos começar pelo Brasil. Anteriormente, eu tinha respondido uma das questões com relação a essa mudança do futebol, essa busca, depois que nós tivemos a queda do 7-1 da Alemanha, houveram muitas mudanças e nós tivemos que acordar com relação a esse coletivismo, com relação a essa maneira de jogar coletiva. Com relação aqui na Ásia, há um coletivismo mesmo, porque eles lutam e batalham uns pelos outros. Mas há uma dificuldade muito grande na parte técnica ainda, e nós estamos trabalhando isto, claro, dentro de uma maneira pequena, não conseguimos mudar o futebol chinês, mas hoje o jogador profissional, estamos falando de categoria profissional, o jogador profissional da China, ele hoje tem bastante qualidade técnica, ele consegue assimilar essa proximidade, ele consegue, mas a dificuldade é aquilo que nós temos, o futebol brasileiro, a ginga, a criatividade é que deixa um pouco a desejar, entendeu, professor? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos convidados que estão aqui? Professor Ayrton. O professor Ayrton também é da nossa escola, professor Paulo, ele é professor de Geografia. Paulo, boa tarde. É uma alegria muito grande, né, que você está nos dando, não só os professores, como os alunos também, essa oportunidade, né, das pessoas conhecerem um pouco mais os nossos profissionais dentro do nosso território e, de repente, foi embora, né, para um espaço diferente. O que te levou a ir para a China, Paulo? Eu acredito, primeiramente é um prazer falar, professor. Eu acredito que foi o trabalho. Na verdade, eu vinha desenvolvendo um trabalho, eu tinha feito o acesso no Bagé, e depois a licença A na CBF por convite, porque você chega ao nível A e depois tem a Pro. Então, você chega no patamar, e isto talvez houve alguns interesses de empresários e tudo, e houve essa possibilidade de eu vir para a China através de um convite. Se surgir um convite para você, você retorna para o Brasil ou prefere ficar na China? Basicamente para o Corinthians, por exemplo. Professor, na verdade é assim. Pode ser Corinthians? Na verdade é assim, há um desejo muito grande de voltar a comandar uma equipe no Brasil. Eu tenho até conversado com alguns agentes, alguns executivos do futebol, para que realmente isto possa acontecer e voltar para ser campeão. Esse é o meu desejo. Ainda estou muito contente aqui na China, desenvolvendo um trabalho bacana. Há uma assimilação bastante da rapaziada que a gente trabalha. Então, professor, a gente fica assim, na expectativa de que algo aconteça. Mas a gente sempre foca naquilo que estamos fazendo, porque senão você fica pensando, quero ir para o Brasil, quero ir para tal lugar, e eu sou uma pessoa muito centrada para aquilo que eu me propus a fazer. Então, eu estou focado realmente naquilo que é para fazer atualmente, entendeu, professor? Ok. Dentro da carreira do jogador, Paulo, e treinador, onde é que o coração bate mais forte aí? Eu acho que falhou um pouquinho, professor. Repete a pergunta, por favor. Dentro da sua carreira no futebol, onde é que o coração fala mais forte? Como atleta ou como treinador? Eu acho que a emoção está bem perto, está uma da outra. Porque eu faço futebol como paixão, eu tenho paixão pelo futebol brasileiro,
eu tenho paixão pelo futebol, eu gosto do futebol arte, do futebol de busca de resultados, que o jogador tenha garra de vencer, que o jogador tenha desejo de ser um vencedor, porque não é fácil você chegar no profissional. Hoje eu creio que o jogador deveria, aqueles que são da base, deveriam ter um pouquinho mais de valor para vestir uma camisa de um time profissional. Hoje os valores são muito maiores do que o desejo. Isso teria que ser alterado. Ok, obrigado, Paulo. Paulo, tem 3 perguntas aqui. Aí depois, Felipão, depois eu passo a bola para você. O Tsunade, se voltasse para o Brasil, complementando do seu Ayrton, qual clube você pretendia? Se você voltasse, assim, eu já colocaria assim, Esporte Clube Corinthians Paulista, porque a situação nossa lá tá feia, Paulo. Desculpa falar, mas vamos lá. Tem alguns amigos que estão pedindo vem para o Corinthians, tem outros que estão pedindo vem para o São Paulo, tem outros que estão pedindo, por favor, Paulo, volta para o Flamengo. Mas, na verdade é assim, Gabriel, a gente não tem essa bandeira. Somos profissionais. O clube que realmente abraçar uma situação de profissionalismo, de querer um trabalho sério, de querer um trabalho de vontade, de busca de resultados, a gente abraça e veste a camisa. Paulo. Continuando aqui, a Keilane Castro, o que lhe motivou a ser treinador? O que motivou é a fome de vencer com a vontade de continuar no futebol. Porque como jogador eu já tinha paixão pelo futebol, né? E tendo viajado, passado em muitos países e tendo uma carreira vencedora, aí eu falei, bom, e agora? Ou eu ia ser um gerente de futebol, ou ia ser um diretor, e optei em me especializar como treinador. A Ana Carolina, qual foi a maior dificuldade da sua carreira, tanto como jogador como treinador? A maior dificuldade como jogador é aquela que você fica sem contrato. É aquele período que você está terminando o seu contrato com o clube e você fica na expectativa de saber se vão renovar ou se não vão renovar, e você não sabe se você vai dar continuidade ou se você vai ter que buscar um novo mercado. Essa é a maior angústia que um jogador pode atravessar. Aí aqui, Paulo, tá constante, vem pro Flamengo, vem pro Palmeiras, vem pro não aguento mais empatar, aí vem pro Flamengo, vem pro Flamengo, vem pro Flamengo, vem pro... Mas assim, Paulo, assim, você como treinador, você também é coach, né? Então, hoje em dia, para eu passar a pergunta para os outros colegas também, hoje o treinador está muito mais técnico, tático, ou está sendo mais psicológico? Você observando agora os chineses, falou que é mais corrida, corre. Hoje o futebol está o quê? Está mais psicológico, menos físico? Como que está hoje em dia o futebol que você está observando da China e todo mundo? Eu observo que o futebol hoje é um conjunto, professor Gabriel. É um conjunto. Você passa a ser um gestor de pessoas. Você faz o trabalho em campo, você faz o trabalho tático, trabalho técnico, você faz toda a parte dentro de campo, mas se você não souber gerenciar os atletas e trazê-los para contigo, você não consegue os resultados. Você passa a ser um gestor de pessoas. E eu posso até citar um estrangeiro que fez isto e venceu 5 títulos dentro de um ano, que é o Jesus, dentro do Flamengo. Chega num clube onde os jogadores são tratados com respeito e abraçam com o treinador o trabalho. Então, ele passa a ser um gestor e passa a administrar 25, 28 homens, fazendo com que eles se doem e automaticamente os resultados para o treinador é automático. Felipe, fica à vontade aí, Felipe. Ô, Paulo, tantas perguntas, hein? Bastante
bastante interesse do pessoal na China também, como é que é toda a estrutura. E assim, eu que venho da área de sociologia, a minha pergunta é bem sociológica, né? Estou tentando sempre fazer o link do esporte com a cultura, né? Vou aproveitar, eu não sei quando que vai ser minha vez de novo, então vou fazer duas perguntas, mas eu acho que as duas estão bem conectadas uma à outra. A gente conhece, assim, a China, assim, de um modo geral, como um país bem restrito, restrito no sentido de leis, né, de comportamento, organização, entre outras coisas. Então, eu queria saber duas coisas a respeito disso. Se você, como treinador, você já percebeu influências políticas dentro do clube e também se existem incentivos governamentais aí na China para essas equipes de futebol. Na verdade, Felipe, o que acontece? Você, como professor de sociologia, você sabe que você automaticamente já passou, em algum momento, a história da China. Sabemos que o governo aqui manda em tudo, tanto é que, para mim estar falando com vocês, eu estou usando uma VPN, pela qual não poderia. Você entende? Nós temos automaticamente tudo muito fechado, só que o esporte ele tem o seu incentivo pelo governo, tanto é que nas categorias de base, os distritos de todas as cidades, o futebol, tanto para a parte feminina da criança, do adolescente, até ele chegar no profissional, há um incentivo muito grande do governo. Mas, por ser um país muito fechado, nós, estrangeiros, nós não temos acesso a nada que acontece na parte governamental. Você me entende, Felipe? Entendo, sim. Então, na parte de incentivo, tranquilo. Aí, na parte política, que não dá para perceber muito, a não ser a restrição, né, que você está dizendo. Não. Eles não abrem, tanto é que nós somos até orientados a não falar sobre política, não falar sobre o governo, não falar sobre autoridade, porque é um país, você sabe muito bem, um país fechado, e que aonde o seu presidente que é a última palavra, né? Obrigado, Paulo. Paulo, tem aqui o Cristiano, ele foi seu jogador no Recife. Gostaria de se apresentar aí, Cristiano? Ótimo. Pode falar aí, Cristiano. Fica à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu grande mestre, treinador Paulo de Freitas. Tive a honra de trabalhar com esse cara. Esse cara me ensinou muita coisa. Hoje eu sou treinador de futebol. Estou aqui na equipe do Misto. É uma equipe feminina da Paraíba. Eu fui vice-campeão do ano passado. Mas trouxe todos os ensinamentos desse grande mestre aí do futebol, que é o Paulo de Freitas. Só tive coisas boas com esse cara. Graças a Deus ele me ensinou e até hoje ele ainda me guia e diz como tenho que fazer para seguir o caminho certo. Eu tenho um prazer imenso de falar com esse cara. Nossa, que legal, hein, Paulo? Você Professor reencontrar... Gabriel, bacana. O Recife é um menino maravilhoso, foi artilheiro, jogou muito tempo na Europa, é um artilheiro muito conhecido em Pernambuco, foi um grande jogador e hoje ele começou pelo Ibis a ser treinador e agora está no Misto. Tem estudado, é estudioso, ele fala muito comigo e eu tenho assim muita satisfação em ajudá-lo, porque a gente vê que é uma pessoa humilde, mas batalhadora e vai chegar a ser um grande treinador, pela humildade e pela capacidade de assimilar aquilo que a gente fala que já passou, né? A gente tem coisas que nós já passamos que ele não vai precisar passar. Então, eu acredito na vitória dele, agradeço as palavras dele
E eu sempre brinco com ele que se ele não me obedecer, eu pego a peixeira. Que isso, oxi. Só que eu sei de Recife, Gi, um abraço, Gi, todo mundo aí nessa conferência, um abraço. Como ele falou, né, eu tive várias passagens em vários clubes, tive fora do país também, foi 7 anos na Europa. E então, assim, venho estudando, venho buscando, ele me ensina, tem dia aí que ele me dá cada puxão de orelha mesmo, e diz que não tem que ser assim, tem que ser assim, e eu vou acatar desse cara, porque foi de todos os treinadores que eu tive, ele foi um dos melhores. Me ensinou, me orientou, me botou, me disse como tinha que ser o caminho de treinador. Comecei no Ibis, como ele falou, e hoje, graças a Deus, buscando meu espaço, 3 anos como treinador e buscando meu espaço no futebol. Paulo de Freitas, muito obrigado, cara. Muito legal, Paulo. Seu cara. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por gentileza, para nós darmos continuidade? E, assim, Paulo, a Nicole, você tem interesse, ela já respondeu também, mas você tem interesse em voltar a treinar algum time do Brasil? Aí eu, assim, Tenho Paulo... Tenho sim, Nicole. E assim, Paulo, quando você for assumir um clube no Brasil, você mesmo que conversa direto com os dirigentes, você tem um empresário, você mesmo que toma conta da sua carreira? Eu tenho alguns agentes que cuidam dessa parte, entendeu? Tem as pessoas que cuidam desse trabalho extra-campo, o Gabriel. Eu quase não lido, direto com o presidente, mas eu passo a conhecer o presidente depois que as coisas estão bem alinhadas. O Maurício tem uma pergunta. Eu, Maurício Grilo, preparador. Pode fazer, Maurício. E aí, Paulo, beleza? A gente está sempre se falando e até foi legal ver o Cristiano aí também na live. E é bom, né? Tá matando a saudade do Paulo, que trabalhamos aí 11 anos juntos, desde o Atibaia. E agora só não estamos porque tá aí na China, né? Estamos aguardando algum acontecimento. Mas estamos aqui esperando, aguardando para voltar a trabalhar junto aí. Quero mandar um grande abraço pro Paulo, a gente está sempre conversando. E boa sorte, né? Que continue na batalha aí, na luta. E um abraço pro Cristiano, também foi legal ver o Cristiano. Trabalhamos tudo junto. Obrigado, Maurício. Que bacana. Obrigado aí, Maurício. Obrigado, Maurício. Maurício é um preparador físico, já vai fazer agora 12 anos juntos. É um grande profissional, fez agora o curso da CBF, faz parte da minha comissão. Praticamente agora vai ser meu auxiliar daqui para frente, porque nós estamos trazendo aí, está conectado lá em Alagoas o Pierre também, e tudo. Nós estamos com uma comissão, temos o Vitor, que é analista de desempenho, então nós acreditamos, estou trazendo para a minha comissão homens maduros, porque nós acreditamos que na minha volta para o Brasil, vamos assumir um clube para poder chegar no quadrangular e buscar o título. Nossa, que bom. Vou pedir a palavra a vocês, que eu vou me despedir de vocês, que eu tenho treino agora às 15 horas. Maurício Grilo, meu amigão, um abraço, velho. É muito bom ver vocês aqui, Gi, Paulo, Gabriel, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço com você. De coração. E meu contato eu deixei lá no... Obrigado, Cristiano. Caso vocês queiram entrar em contato, fique à vontade. Ok? Um abraço aí a todos. Certo? Tchau. Obrigado. E assim, falando para vocês agora que estão aqui participando, nas próximas semanas, até posso deixar também para o Maurício também essa oportunidade, e também para o Pierre, que está aqui também, vai ter semana do dia 7 ou do dia 9, eu vou ter 2 preparadores físicos participando, que é o Márcio,
que até há pouco tempo estava no Oeste, e o Igor Tenório, que trabalha no Salgueiro. Aí eu gostaria de saber se vocês também estão dispostos a participar, para a gente fazer esse bate-papo da preparação física, também desse mesmo formato, de convidar pessoas, de debater, de ampliar, trazer alunos, ex-alunos, para fomentar esse conteúdo, porque o futebol não é só jogar bola, o futebol é também trabalhar em outros ramos. Não deu certo com um jogador? Poxa, e agora? Fazer o que da minha vida? Vou sentar e vou ficar, poxa, eu não consegui e tal, fiz um teste, não consegui, posso trabalhar com preparação, fisiologia, cinesiologia, parte psicológica. O Paulo também é coach, também trabalhar essa questão de gerir pessoas, que eu acho que é o mais complexo do futebol hoje em dia. E o Pierre e o Maurício também, por gentileza, depois deixar os contatos para a gente conversar também, se vocês tiverem esse desejo. E se tivessem mais perguntas aqui, Tsunade, quantos anos você ficou como jogador e quantos anos você está como treinador? Quantos anos você jogou futebol? Quantos anos? E há quanto tempo você é treinador? Profissionalmente, eu joguei futebol 16 anos, profissional, e agora, como treinador, já estou há 12 anos. Felipe, passa a palavra para você aí. Vamos fazer aquela pergunta bem... Vamos lá. Tá. Vou resumir a pergunta bem tranquilo. Assim, todo mundo sabe também que dentro dos clubes, por exemplo, dos clubes de base, a gente tem os alunos que estão na faixa etária que ainda estão na escola, né? Eu queria saber como é que é a exigência do seu clube e dos clubes em geral em relação a esses alunos que ainda estão na escola. Como é que é a exigência, o que é pedido, o que é exigido deles? Nossa. Na verdade, Felipe, hoje, por exemplo, eu vou falar de alguns clubes, que nem o Cruzeiro. Nós temos o Cruzeiro, temos o Atlético, e que a escola é dentro do centro de treinamento, que nem temos lá o Cruzeiro, que a base, temos a escola dentro do clube. E hoje, o Ministério Público não vacila. O jogador menor, ele tem que estudar, entendeu? Então, ele tem que, se ele estuda de manhã, ele tem que jogar bola à tarde. Ele não vai ficar, o garoto não vai ficar sem o estudo, entende? Então, há uma exigência muito grande do Ministério Público com relação a esse acompanhamento com a base. Estamos falando de base, né? Professor Paulo, então, dando continuidade aqui, a Tsunade está perguntando, quem foi seu primeiro treinador? Você citou vários treinadores, né? Qual foi seu primeiro treinador? Sim. Como jogador, foi o professor Rossi, já falecido, foi um grande treinador. E como treinador mesmo, assim, que já tive muito perto mesmo, Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Trabalhando perto. Trabalhando perto. Isso. Qual é o nome do clube que você trabalha? Fácil de pronunciar? Na verdade, Meizou Meijão. Eu faço parte de dois trabalhos. Eu faço o trabalho da base, que eu faço a captação do Santos Futebol Clube, junto às categorias menores de base, que são praticamente de dente de leite, que nós chamamos aí no Brasil, até a parte de juvenil, que é a captação e a parte de desenvolvimento do Santos. E eu fiz 2019, e agora vamos fazer 2020, que é a Copa Governador, que já pega a parte já adulta, já são meninos já de 18, 19 anos, que alguns até já estão ingressando no profissional. Certo. Que é a Copa Governador, que nós fizemos em 2019, com 32 equipes, ficamos em 7º, perdendo nos pênaltis a classificação. Paulo, desculpa perguntar,
É primeira divisão, segunda divisão? Que divisão que o clube se encontra? Não, não é o distrito. Eu sou contratado pelo distrito de Imejã para desenvolver. Eu sou treinador da Copa Governador, que faz a Copa Governador. São 32 cidades, cada um tem a sua seleção que manda a sua equipe uma vez por ano. E nós temos o trabalho que eu faço pelo Santos Futebol Clube, que é o desenvolvimento do projeto com o desenvolvimento do futebol. Certo, nossa. Com a base. Com a base. Nossa, tem algumas perguntas aqui, assim, para depois chegar no professor Felipe. Senhor Ayrton, se quiser fazer pergunta também, só dá um retorno para mim aqui. E o Ramilo perguntando se você foi um jogador profissional, acho que ele chegou depois. Em quais clubes? Eu vou colocar aqui em quais clubes ele jogou. Aí depois, quantos títulos você tem como jogador e como treinador? E é isso. São essas perguntas. Depois eu passo para o professor Felipe. Você vai colocar para ele ver ou você quer que eu fale? Não, pode falando aí, eu vou colocar para eles terem uma... Tá bem. Pode... Comecei lá no Palestra, depois também tive no Juventus da Moca, Seleção Brasileira, Patroeisen da Holanda, o IDED fez Marrocos, Anapolina, vários clubes, Grêmio de Maringá. Então, passei por vários clubes e até depois ir para os Estados Unidos e passar a ser treinador. Tá bem? E... Aí está sendo como atleta, os clubes e tudo, seleção brasileira. Tivemos com o Jair Pereira em Cannes, na França. Era uma seleção muito boa, Silas, Miller, Neto, Tozinho do Guarani, Luciano da Portuguesa. Era um grupo bem seleto, que fizemos uma boa apresentação na França. Valeu. Deixa eu ver uma pergunta. Pierre, você pode cumprimentar o Paulo, então. Aí eu passo para o Felipe e para o seu Ayrton. Fique à vontade. Meu amigo Paulo de Freitas, grande Paulo de Freitas. Primeiro eu quero parabenizar você por todo o trabalho que você vem fazendo na China, certo? Eu sou o professor Pierre Góes, para quem não me conhece, boa tarde a todos que estão participando da live. Eu quero também parabenizar a pessoa que está organizando pela grande escolha de trazer um grande profissional, onde ele tem muito conhecimento em todas as áreas do futebol, pela experiência dentro de campo e pela experiência também fora de campo. É sempre uma honra falar com o Paulo de Freitas, um grande amigo nosso. A gente está sempre se falando através das redes sociais. E eu tenho certeza que a China não vai ser a mesma depois da passagem do professor Paulo de Freitas aí. Não só pelos seus ensinamentos, mas também pela pessoa que ele é. Essa pessoa que tem muito para passar para os seus jogadores. E o seu ponto forte é sempre só trabalho resolve, né, professor? Muito trabalho, muita dedicação. E um grande abraço para você, meu amigo. Tamo junto. Eu agradeço, Gabriel. O Pierre é um preparador físico. Hoje ele faz parte da minha comissão. Deu para trabalhar juntos lá em Alagoas, no Dimensão, na primeira divisão. E o Pierre é uma pessoa sensacional, a sua família, é um homem de caráter, é um profissional exemplar que eu tenho o prazer e seremos campeões no Brasil ou fora do Brasil, quem sabe Deus abençoa alguma situação favorável. Mas eu quero agradecer, Pierre, o seu carinho, o seu chamado aqui. Pode ter certeza que em breve nós vamos estar juntos, meu amigo. Pode ter certeza que tudo aquilo que nós conversamos fora da live e pelas redes sociais é muito verdadeiro e nós sabemos o que nós temos que fazer dentro e fora de campo como profissionais.
Obrigado, Pierre, pela... Será uma grande honra, meu amigo. Será uma grande honra poder revê-lo novamente. A satisfação a reciprocidade é a mesma. Gabriel, parabéns aí pela live, parabéns pela escolha. Obrigado. Aí você tem assunto aí para o dia todinho. Né? Vai ter até... No caso aí, o professor aí deve ser o quê? Quase 1h para ele, né? Bom dia para ele, né? Já é bom dia para ele, já. Você buscou assunto, conhecimento no futebol, você achou a pessoa certa. Achou a pessoa certa. E faço convite para você também, Pierre. Grande abraço. Grande abraço. Também. Obrigado. Gabriel, o Pierre tem uma experiência muito grande, passou em grandes clubes de Alagoas, CSA, CRB, todos os clubes grandes de Alagoas, o Pierre passou. Por isso que eu tenho o prazer de tê-lo na minha comissão. Já está convidado, já está convidado também a participar. O professor Ayrton, então faz uma pergunta e passa para o Felipe aí para a gente dar sequência, okay. Por favor. Paulo, a minha pergunta é com relação ao futebol brasileiro. Você disse que faz um trabalho na equipe de base do Santos. A pergunta é a seguinte: até em que momento essa política pode bloquear a entrada de um atleta de maior habilidade dentro de um clube, certo? A política atrapalha isso, ou seja, quem indicou o atleta, tá, tem um peso muito grande em relação àquele que tem maior habilidade. E a segunda pergunta é, como é que foi, geograficamente, vocês chegaram na China e se adaptaram aí, aos chineses? Obrigado, hein? Professor, na verdade é assim, com relação a... nós trabalhamos só com atletas de base, falando do Santos, nós trabalhamos só com atletas de base chineses, tá bem? Não trabalhamos com estrangeiros, só com chineses, tá bem? E nós fazemos o auxílio do desenvolvimento junto a esses treinadores de base. Então, nós estamos aplicando os trabalhos e os treinamentos junto aos treinadores e auxiliando dentro de campo também. Essa é uma questão. Nós não trabalhamos com estrangeiros, somente chineses, que são praticamente a base. Com relação à segunda pergunta, professor, é assim, eu acredito que se o professor puder me fizer a pergunta novamente, até agradeço para responder bem pontual a pergunta. Como foi a sua adaptação ao chegar à China? Né? Por exemplo, hoje é madrugada aí... Está bem adaptado. Tá. E nós estamos aqui nessa tarde violenta, esse calor tremendo. Como foi? Essa é minha esposa, Gabriel, a Gi Freitas. Professor, na verdade, professor, é assim, no começo, eu já estou indo para o 2º ano e ficarei o 3º ano que eu assinei o contrato, eu renovei o contrato até final de 2021. Tem vários fatores, a distância da família, como o professor viu a esposa aí agora ao vivo, qualquer momento que ela me vê em entrevista ou live, ela entra. Por causa que a saudade é muito grande. Mas, com relação à adaptação, no ano passado, professor, foi um pouco sofrido, porque é tudo diferente. O idioma é muito difícil, a alimentação é muito complicada, o chinês ele tem uma característica de viver completamente diferente dos outros continentes, até mesmo diferente do Japão. Então, você vai começando, mês a mês, a se adaptar. Então, hoje, eu indo já para o 2º ano, eu posso dizer ao professor que já estou um pouco adaptado com relação aos costumes, com relação à alimentação. Nós temos algumas precauções com relação à alimentação na rua, nós não comemos na rua. Nós temos uns métodos que eles têm com relação ao descanso
próximo do almoço até um horário da tarde, eles descansam, eles dormem, eles deixam o comércio aberto, mas ali eles tiram o seu estilo. Então, tem algumas adaptações, mas agora, professor, já estou um pouquinho mais... Só não falo mandarim. A única coisa que sai é o xexei, ni hao. Obrigado, Paulo, obrigado. Que legal. Felipe, temos mais 6 minutos, mas infelizmente. Só vou fazer mais 7 perguntas, viu? A mulher dele agradece que fica mais tempo e ela pode ver por mais tempo. Exatamente. Obrigado pela ajuda, viu, Gica? Muito obrigado. É uma perguntinha só, Paulo, é só para saber, eu acho que é uma pergunta que é até repetitiva, provavelmente você já deve ter respondido isso várias e várias vezes. Você falou que está aí, respondeu para o senhor Ayrton agora há pouco, que chegou a mais ou menos 2, 3 anos, né, na China. 2 anos. Eu queria saber um pouquinho aí da sua cabeça, como é que foi a sua percepção? Ter chegado na China, tá se encontrando, tá se adaptando, daqui a pouco vem a pandemia e você tá no olho do furacão. O que passou na sua cabeça? Qual foram os momentos aí de dificuldade, o impacto que isso te causou? A sua pergunta ela é muito, muito pontual e eu acho que eu ainda não falei isto a ninguém e talvez vou aproveitar esse momento para falar. Para ser sincero, foi dos momentos que eu não tinha experimentado a palavra medo. Porque a gente viaja muito de avião como jogador e como treinador, você acaba viajando muito. E quando estourou a pandemia, você fica muito receioso, porque você começa a ouvir dentro de um país de 2 bilhões de pessoas que o país está contaminado e que pessoas estão morrendo em todos os cantos. E a pandemia ela é uma doença invisível, o vírus é uma coisa invisível. Você não pode tocar em lugar nenhum, você não pode deixar que as pessoas toquem em você, você tem que usar máscara, e isto, a cabeça começa a ficar em conflito. Você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos, você está longe, porque você ficar doente perto de quem você fala o idioma, ficar doente perto de quem você ama, parece que você tem um colo. Mas você está sozinho num país de 2 bilhões de pessoas, que ninguém fala, ninguém te entende. O tradutor, ele te dá uma tradução meia esquisita. Então você fica um pouco com a palavra medo, mas ao mesmo tempo confiante que você tem que se fazer conforme os rituais. Então eu passei praticamente 6 meses dentro do apartamento sem poder sair. Eu fiquei trancado dentro do apartamento, isso foi uma exigência do governo. Nós não podíamos sair. Até hoje, apesar de nós já não estarmos usando mais máscara na rua, nós não estamos mais precisando de ter esse medo de contato, porque as coisas aqui estão bem normalizadas, mas hoje você vai em alguns restaurantes, supermercados, você é medido a temperatura, nós temos alguns cuidados ainda, professor, com relação a lavar a mão, a andar no carro, algumas coisas nós temos, assim, alguns cuidados ainda. Pode ir. Então, assim, pessoal, Gica, uma pergunta agora como convidada para o Paulo, por favor. Tem uma pergunta para ele? Se eu tenho uma pergunta para o Paulo? Isso, para a gente... Olha, eu não tenho pergunta para ele, não, porque a gente se fala de manhã, de tarde, de noite. mas, assim, eu fico muito feliz de ver vocês trazendo o Paulo para falar sobre ele, sobre o futebol, daquilo que ele gosta de fazer. Sinto muita saudade, ele faz muita falta aqui, ele sabe disso, mas é assim, falta só mais um ano
eu vou me superando aqui, tá? E bola para frente, vamos vencer no futebol. Nossa, um prazer conhecer você também, Gica. Paulo, nossa, eu estou muito feliz. Quero agradecer a todos que passaram essa tarde aqui maravilhosa. Eu queria fazer Paulo, quero continuar conversando com você, aprendendo com você, me dê essa oportunidade. Você foi nossa, foi fantástico. A hora que eu falei assim, eu sou de Pindamonhangaba, eu falei, eu sou de Guará. Nossa, aí moramos próximos um do outro aqui, coisa de 1 hora de distância. Verdade. E saber, aí você foi passando seus contatos, eu falei, nossa, estou muito feliz, estou aprendendo muito, estou vendo muitas coisas agora com um olhar diferente do futebol, sobre o futebol em si. E, assim, agradecer também a todos, o Pierre, que está aqui presente, depois passou o Cristiano, Maurício, os meus alunos, meus colegas Ayrton e Felipe, o meu colega Livingston, que é lá do Ceará também, e os seus alunos que participaram desse encontro, dessa aula, dessa live, desse projeto que é a vida dos atletas. Muito honrado estar com vocês aqui. Agora eu queria pedir para vocês, quem não tiver vergonha, de todo mundo ligar a câmera para tirar uma foto, para deixar registrado esse momento agora. Quem tiver arruma o cabelo aí, dá uma ajeitada aí, ver se tá tudo certinho. Vamos lá, gente. Tem 20 pessoas, então dá para a gente ligar. Isso. Tsunade. Eu quero conhecer vocês agora, quem fez pergunta. Enquanto o pessoal está ligando a câmera. Enquanto o pessoal está ligando as câmeras aí, Gabriel, eu quero agradecer os professores que participaram, foi um prazer enorme. Eu coloco à disposição o meu Instagram, @paulodefreitas.oficial. Você pode colocar aí para todos. Quem quiser seguir o trabalho dia a dia, @paulodefreitas.oficial. Me coloco à disposição de todos. E muito obrigado pelo carinho, viu, professor Gabriel? Desejo, nesse trabalho que você está desenvolvendo, muito boa sorte, que realmente você atinja os seus objetivos como profissional também que é, tá bem? Muito obrigado, e estou conseguindo, estou um dia de cada vez, não vou desistir, né? Se a pessoa desistir de ser não vou desistir de ser professor. O que você falou, com a vontade, com a garra, com a disposição, não desistir de ser treinador, e a família do outro lado, e mesmo que falar todo dia, não é a mesma coisa de estar próximo, de olhar, de tocar, a presença física é fundamental, e hoje, nessa questão da pandemia, nós temos que ter o distanciamento. E professor gosta de tocar, de cumprimentar, de olhar, sentir, ainda mais professor de educação física, né, que gosta de movimentar o corpo constantemente. Então, obrigado por todos estar presente aqui. Semana que vem terá outros convidados. Já faço o convite também para o Pierre, para todos os outros que tiveram, os alunos também. E vamos aprendendo com vocês, e eu estou muito feliz. Alguém gostaria de fazer alguma palavra, um encerramento, por gentileza? Pode ficar à disposição aí, para a gente finalizar aqui. Felipe, seu Ayrton, vamos lá. Só agradecer a você, Paulo, por essa oportunidade que você está nos dando. Obrigado pelo carinho, tá? Disponibilizando o seu tempo para que nós pudéssemos passar esse momento maravilhoso aqui, né? Conhecendo um pouco mais de você, da sua família, do profissional, tá? Para que isso venha a ser um exemplo para essa garotada que está vendo você aí, para todos nós, né? Isso que eu quero agradecer a você, e um grande abraço para você. Obrigado, foi um prazer conhecer sucesso e que realmente a saúde continue essa pessoa maravilhosa que eu pude ver que é. Obrigado. Felipão. Paulo, queria agradecer também, parabéns por ser esse profissional íntegro, né, ético e sempre focado que você se mostrou a todo momento em todas as suas falas, e pode ter certeza que tudo isso, como profissional e como ser humano, atingiu todos nós aqui, não só nessa live, mas aí, na China, os outros que já trabalharam com você, que passou por essa live aqui, já saíram. Então é uma disponibilidade muito legal da sua parte, e pode ter certeza que os resultados virão. Muito obrigado. Gabriel, parabéns, viu? Obrigado, Felipe. Obrigado pelo teu carinho, desejo sucesso, que você realmente continue essa pessoa bacana, porque a sua matéria não é fácil,
A gente sabe a luta que é para ensinar socialismo num país como o Brasil, mas que realmente você triunfe aí na escola e junto dos seus alunos, tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Paulo, ó, uma última aqui. Qual o idioma que você conversa com os jogadores? Como que é o... Como é que é? A Tsunade perguntou, qual é o idioma que vocês conversam entre si? É o inglês, é o chinês, é o... Como é? Na verdade, eu vou falando em português, eles vão arregalando o olho, não vão entendendo nada, e depois entra o tradutor comigo. Eu falo para eles que eu falo inglês, mandarim, alemão e francês, tudo junto, Vixe, Maria. porque o futebol é gestual. E Sim. na hora da palestra eu trago um tradutor junto, para que realmente seja bem pontual aquilo que eu quero e aquilo que a gente tem ensinado na hora dos ensinamentos. Mas, no dia a dia, é tudo gestual. Então, eu já estou falando bastante mandarim e arranhando o meu inglês. Que bom. Paulo, muito obrigado. Gica, Livingston, Pierre, todos os seus alunos, muito obrigado por estar presente aqui. Os meus alunos também da Escola Camargo Freire, seu Ayrton. E semana que vem teremos 2 preparadores físicos. Convido o Pierre também para estar conosco aqui para ampliar esse bate-papo. Vou convidar o Cristiano. Vocês também estão convidados e vamos fazendo a diferença. Um dia de cada vez, gente. Muito obrigado. Vou encerrar a gravação e muito obrigado por todos aí. Muito obrigado mesmo. Valeu, Lindes. Gabriel, um grande abraço. Sucesso. Muito obrigado. Nossa.